Em linhas gerais, no linguajar bem no senso comum, tudo que você tem consciência na tua vida, consciência do ego, metaforicamente nós podemos dizer que representa 5% da sua psique, da sua alma. Imagine que 95% do que você é, do que é a sua vida, é totalmente inconsciente, é você. E o que acontece? Com apenas esses 5% da consciência de vigília, da consciência do ego, dando direcionamento para a sua vida, muitas das vezes, por uma série de fatores, você dá um direcionamento para a sua vida que é equivocado. Quem já não se arrependeu de se envolver com essa ou aquela pessoa, de tomar essa ou aquela decisão? Então, o movimento compensatório seria o quê? Seria esses 95% que são inconscientes, fazendo isso com você aqui assim, aqui, tem essa situação que você não está vendo na sua vida. Uma forma muito comum disso ocorrer é através dos sonhos. Aliás, já começa aqui uma definição de qual seria o objetivo dos sonhos que produzimos à noite. O objetivo dos sonhos é fazer um movimento compensatório da unilateralidade do ego. Muitas das vezes, não, na maioria esmagadora das vezes, o seu ego consciente está conduzindo a sua vida dentro de algum aspecto equivocado, errado. E à noite, quando você dorme, a psique inconsciente produz sonhos. E esses sonhos têm como objetivo compensar essas questões que você não está percebendo. Antes que alguém diga assim, mas eu nunca sonho, eu quero dizer o seguinte, todos os seres humanos produzem, no mínimo, 4 sonhos por noite. Todos. O que ocorre é que, muitas das vezes, esses sonhos, como eu falei, que têm um objetivo compensatório da unilateralidade do ego, está falando de coisas que você não suporta, que você não quer lidar. Você não quer tomar aquela decisão de seguir por um outro caminho, você não quer encarar uma determinada situação, e aí o que acontece? Logo que você acorda, o ego trata de fazer o quê? Recalcar esses sonhos. E aí você não se recorda deles. O que não significa que você não tenha sonhado. O que eu quero com esse preâmbulozinho? Dar uma ideia para vocês do que seria um movimento compensatório da psique inconsciente. Ela vai compensar a unilateralidade do ego, da consciência, mostrando a você, sobre vários aspectos da sua vida, pontos em que você está dando um direcionamento equivocado. Isso nos mostra que a questão do fenômeno onírico dos sonhos é uma coisa extremamente estratégica. Se fôssemos plagiar Fernando Pessoa, eu diria que sonhar é preciso, viver não é preciso. Desconstruindo a ideia do que seria movimento compensatório da psique, da alma. Tá? Repetindo. Por que eu estou frisando isso? Porque isso é uma coisa simples, rápida, é um conceito que você está estabelecido para que eu possa desenvolver outras coisas, e é a questão da sincronicidade. Você tem consciência de apenas 5% da sua vida, do que se passa na sua alma, no momento de vigília, em que o ego está lá. À noite, quando você dorme, a psique inconsciente produz sonhos para dar um direcionamento a algum equívoco que você está cometendo na sua vida, compensando aquela unilateralidade. E eu disse também que algumas pessoas dizem assim, mas eu nunca sonho. O laboratório do sonho na Universidade de Hopkins, nos Estados Unidos, desde a década de 70, mostra-nos que nós produzimos, todos os seres humanos produzem pelo menos 4 sonhos por noite. Mas por que eu nunca lembro? Porque você está recalcando o sonho. Esses sonhos estão falando de alguma coisa que você não quer lidar, que você não quer corrigir, que você não quer mudar na sua vida. Mesmo sendo a coisa certa, você trata de recalcá-los. Alguma pessoa deve estar pensando assim, mas tem caminhoneiro que dirige o caminhão por 3 dias tomando a ribite e não dorme. Como é que acontece? Está provado que mesmo sem fechar os olhos, sem dormir, os sonhos estão se passando. Então, todos os profetas de Israel falavam com Deus através dos sonhos. Os sonhos são condição sine qua non
para aquilo que nós chamamos com o nome de saúde mental. Ora, uma vez explicado para vocês que existe uma unilateralidade da psique consciente e que ela precisa ser compensada, e uma das formas de que esse movimento compensatório ocorre é através dos sonhos, mas é preciso que se diga que no dia a dia, no hora a hora, existem movimentos compensatórios também quando você não está dormindo, e é sobre isso que nós vamos falar. Tá? Bom, feito isso, meio a voo de pássaro, para poder dar a vocês uma ideia do que seria o movimento compensatório, eu vou adentrar no tema da noite, que é a questão da sincronicidade. Tá? Se fôssemos dar um título a essa exposição, ela seria sincronicidade, uma conexão acausal. Ora, vamos ver uma questão causal. Olha aqui, ó. Larguei, a gravidade atuou, caiu. A maioria dos fenômenos que nós estamos acostumados a nos dar com ele são fenômenos que têm uma origem causal. Você vem com o seu carro numa velocidade, no momento que você pisa no freio, o seu corpo vai para frente porque o movimento de inércia ocorre. A psique humana, no dia a dia, no hora a hora, está habituada a lidar com fenômenos causais. O que ocorre é que os fatos estão demonstrando que existem também fenômenos que não têm uma explicação causal. E o que seria a palavra sincronicidade? Ela vai designar aqueles fenômenos que não têm uma relação causal, mas têm uma relação significativa. Deixa eu explicar o que é isso. Você está com 50, 60 anos e você não vê um coleguinha seu do jardim da infância há mais de 40, 50 anos. Você perdeu contato com ele quando você era criança, você estudou com ele no jardim da infância. Tá? Você não vê essa pessoa há mais de 50 anos, 40 anos, depende da sua idade. Numa noite, você sonha a noite toda com aquela pessoa. Você sonha a noite toda com aquela pessoa. Aí você acorda e fala, nossa, sonhei com o Paulinho a noite toda, um menino da época do meu jardim da infância, e você vai para trabalhar. Quando você está cruzando, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas, adivinha quem vem andando do outro lado da rua? O Paulinho. Há uma causa que explique isso. Você não vê o Paulinho há mais de 40 anos. Numa determinada noite, você sonha com ele a noite toda. De manhã, quando você vai trabalhar, você simplesmente cruza com o Paulinho no meio da Presidente Vargas. Há esses fenômenos que possuem relação significativa, porém não possuem relações causuísticas, e Jung resolveu chamá-los de fenômenos sincronísticos. A isso chamamos de sincronicidade. Quando as leis de causa e efeito e de espaço-tempo, atenção, espaço-tempo, porque quando você sonhou com o Paulinho, foi na noite anterior. E o espaço-tempo foi quebrado por quê? Porque 24 horas, 48 horas depois, você cruza com o Paulinho. A esses fenômenos que possuem relação significativa, porém não possuem relações causuísticas, Jung resolveu chamá-los de fenômenos sincronísticos. São fenômenos que quebram as leis de espaço-tempo. Olá, eu sou o psicólogo Hélio Júnior e estou aqui para convidar vocês para um evento imperdível. No dia 2 de junho, às 20 horas, eu estarei ministrando um aulão online e gratuito para tratarmos sobre análise e interpretação de sonhos. Veja bem, não vou falar apenas que existem sonhos na clínica. Vou tratar de algumas técnicas que podem ser utilizadas na clínica para análise e interpretação de sonhos. Não perca, dia 2 de junho, às 20 horas. Clique no link e se inscreva.